Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema que certamente interessa a todo mundo, né? Porque são questões da vida, tudo é cíclico, e a gente vai avançando na idade e muitas vezes chegamos com displicência, né? Reclamamos de dor aqui, dor ali, esquecimento, fadiga, uma série de fatores assim. A gente fala, a vida é assim, tal. Mas não é bem assim, não. Hoje eu trago um psicanalista para a gente falar sobre angústias da maturidade e outras coisas mais referentes à terceira idade, a essa idade que todo mundo procura, acha que não vai chegar, mas chega e tem que estar apto para experimentar. Deixa eu trazer meu convidado. E aí, Thomas Perlac, como você está? Tudo bem? Bom, eu estou bem. Agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse tema, porque cada vez que eu falo sobre esse tema, eu estou falando por mim mesmo, né? Então, é um presente para mim, né? E num programa tão especial como o seu, e um entrevistador mais especial ainda, eu só posso ficar feliz, né? Para mim não é uma hora de trabalho, é uma hora de lazer aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho, acho que você vai coordenando aí, mas nós vamos falar um pouquinho realmente sobre a questão etária, né? Como Isso. nós estamos hoje no mundo e para onde nós vamos e o que é que nós podemos fazer por nós mesmos. É isso. Então, é o seguinte aqui, a gente sabe que eu achei interessante o trabalho, eu tenho acompanhado o seu trabalho já há um bom tempo. Eu acho bacana o foco que você deu agora. Você focou exatamente nessa área. Deve ter suas razões, você vai explicar daqui a pouco. Mas o que a gente, você fala de idoso, você fala de maturidade, você já pensa em asilo, você já pensa em geriatra, você já pensa em doença, como é que se diz? São coisas cristalizadas. E pelo que eu estou acompanhando, você vai falar sobre isso. Você tem site sobre isso, você se especializou nisso, palestra sobre isso. Como é que a gente pode chegar ou ter a tranquilidade de, lá na frente, a gente ter condição de vida? Porque as pessoas me perguntam assim, você quer viver muito? Eu falo, quero viver até o tempo que for, principalmente se os meus ainda estiverem vivos, né? Que não adianta, você tem que ter um sentido de vida, né? Uma motivação. E segundo, eu quero poder ir fazer xixi sozinho, eu quero poder levantar, eu quero poder andar, eu quero poder raciocinar sem depender de absolutamente nada. Agora, isso requer algumas coisas, e é isso que nós vamos falar. Então, começa por onde você acha que deva começar. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, sim, você falou Angústias da Maturidade, né? Angústias da Maturidade é um grupo que foi criado criei uma página no Facebook, né? Todos podem encontrar lá, Angústias da Maturidade, depois criei um site, etc. E eu criei isso mais ou menos 7 ou 8 anos atrás, quando eu fui me deparando com pessoas na rua, né? Eu levava meu cachorro para passear, encontrava outros amigos e fui conversando com pessoas da minha faixa etária e eu fui percebendo o quanto que as angústias incomodavam essas pessoas. E aí eu também fui notando que à medida que a gente vai ficando um pouco mais velho, essas angústias também não necessariamente aumentam, mas elas se modificam em função da nossa própria evolução e, pior, das nossas expectativas, né? Quando você me fala, já penso em geriatra, eu já penso que eu quero raciocinar, eu já penso isso, eu já penso em dependência, etc., já é o primeiro sinal de que a gente está num caminho errado. E não é você que está no caminho errado, é a humanidade que está no caminho errado. É padrão de pensamento. E nem sou eu que estou falando, porque eu não sou ninguém para falar que a humanidade está errada. Mas eu leio os artigos, eu leio as informações e a gente vai percebendo que isso tudo é muito cultural, né? O idoso, ele já é relacionado à doença, ele já é relacionado à morte, né? Uma criança, ela é preparada para ver o mais velho um dia ficar doente ou mesmo morrer.
Por que a gente tem, por exemplo, uma história infantil da Bela Adormecida? Quem é que vai acordar a Bela Adormecida? Você lembra? O Príncipe Encantado. E o Príncipe Encantado, ele não é velho, ele é jovem, bonito, forte, etc. Ou seja, quem é que tem a capacidade de estimular o outro ou de estimular a Bela Adormecida a acordar? O jovem. Então, a criança já vai crescendo com essa relação de que o jovem ele é capaz de fazer uma série de coisas e que o velho é aquele que vai ficar doente, que vai ficar dependente, que vai morrer, etc, etc, etc. Então, nós temos aí uma coisa muito cultural, né, que a gente vem carregando e a gente vai cada vez mais fortalecendo esses conceitos, né? Então, eu resolvi criar esse grupo, e esse grupo tinha muito senso psicanalítico, onde eu fazia uma apresentação sobre qualquer tema relacionado à maturidade, e depois eu colocava todo mundo para discutir, para que a gente pudesse ressignificar valores. Quando a gente está num grupo e várias pessoas começam a falar, por exemplo, sobre a morte, e eu estou lá coordenando esse grupo, ao final dessa sessão, a gente tem novos olhares sobre a morte. A gente tem a condição de ressignificar esses valores, essas questões. Então, naquele momento, eu criei isso e fiz várias apresentações em vários lugares, e sempre foi muito bom. Mas sempre tem aquela coisa de que parece que é uma vacina que não pega, sabe? Você fala, a pessoa te elogia, fala que é lindo, que é maravilhoso, que trabalho fantástico, mas no dia seguinte ela não faz absolutamente nada para mudar isso. Perfeito. Né? Então, depois de algum tempo, eu fui fazer um curso de gerontologia, né, que é o estudo do envelhecimento, na USP, onde eu fui aprendendo muito mais conceitos. Numa determinada época, cheguei a conhecer cidades na Itália, por exemplo, que é a cidade do idoso, Levanto, por exemplo, é uma cidade onde você tem idosos que têm funções lá dentro. E quando não tem funções formais, eles trabalham por escambo, por exemplo. Então, você tinha uma professora de inglês que queria dar aula de inglês, mas ela tinha um cachorrinho que precisava ser levado para passear. Então, ela chamou um velhinho, o velhinho pegava o cachorro dela, levava para passear e depois ele tinha em troca uma aula de inglês. Então, as pessoas começaram a fomentar um lado econômico um pouco diferente. Bom, fazendo esse curso de gerontologia, eu fui entendendo um pouco mais sobre o que a gente pode fazer em termos de qualidade de vida. Porque essa é a questão. Viver até os 100 anos, nós temos grande chance de chegar lá. Agora, com qualidade de vida, nós já temos alguma dúvida. Eis a questão, isso. Né? E a qualidade de vida, ela é uma questão muito objetiva. A gente fala sobre o estado físico, sobre o estado mental, sobre como a gente se alimenta, como a gente se relaciona socialmente, o quanto a gente é um cuidador de pessoas ou não, isso tudo influencia a qualidade de vida. Então, eu comecei a fazer um trabalho e criei palestras para cada um desses temas. Então, um dia ia lá, falava sobre nutrição, chamava alguém, um especialista na área, para falar sobre nutrição. No outro dia, eu chamava uma pessoa para falar sobre exercício físico. No outro dia, chamava um médico para falar sobre as questões físicas. E tudo isso suscitava discussões onde a gente podia ir se apropriando de novos valores e novos conceitos. Tá ótimo. Fomos caminhando e aí, algum tempo atrás, eu comecei a estudar um pouquinho. Estou falando muito rápido? Não, tá bom. Tá bom. Vai adiante. Aí eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o que seria o etarismo, ou idadismo, ou em inglês, como a gente chama, ageism, AGEISM. Eu costumo falar os 3 termos, que é para realmente todo mundo começar a se acostumar com isso. E esse etarismo não é nada mais do que a gente começar a colocar
as pessoas em determinadas faixas etárias em blocos. Então, olha, esse aqui é o adolescente, essa daqui é a criancinha que ainda não sabe fazer isso ou não vai fazer aquilo, esse aqui é o idoso, esse aqui é aquele que está em plena maturidade profissional, com 40 anos, sei lá quanto. Ou seja, o etarismo é começar a trabalhar com esses blocos etários. Só que na nossa cultura, quando a gente chega nos mais velhos, a gente começa a ter uma certa discriminação. Por quê? Porque aí volta tudo aquilo. É aquele que vai ficar doente, é aquele que vai morrer. Por exemplo, eu não posso renovar minha carteira de habilitação agora que eu vou fazer meus 70 anos, não posso fazer a cada 5 anos, vai ter que ser a cada 3 anos. 3 anos. Eu já não posso casar com comunhão de bens porque eles já consideram que eu já não tenho esse poder de decisão. E por aí vai. Quer dizer, a própria cultura, a própria legislação vai colocando os mais velhos em situações em que eles mesmos vão se sentindo cada vez mais aquém das possibilidades produtivas. E aí eu comecei a estudar um pouco esse termo. Por quê? Porque preparar as pessoas para a qualidade de vida é um assunto que eu pretendo utilizar muito na minha escola do idoso, né? Que é um lugar onde a gente vai poder falar sobre esses temas e também vai poder ajudar a ressignificar as questões, né? Esse é a escola do idoso. E agora a gente tem esse outro trabalho, que é o trabalho de começar a ajudar a mudar essas culturas. Então, como é que eu ajudo com que o idoso se olhe de forma diferente, com que os outros se olhem de forma diferente, e como é que eu consigo gerar atividades para esses idosos? Eu não pretendo que o idoso saia empurrando o caminhão. Aliás, nem os menos idosos muitas vezes conseguem. Mas existem muitas atividades que podem ser feitas. Para você ter uma ideia, ontem eu estava olhando uma estatística, na verdade uma pesquisa, né? Então eu estava olhando lá alguns indicadores e eu estava vendo as profissões, diversas profissões e a distribuição do número de pessoas ao longo das faixas, de 16 anos de idade até mais de 65 anos. Sim. E aí eu comecei a perceber que mais de 65 anos existem algumas atividades que são atividades bem definidas. Por exemplo, um dentista, um médico, um advogado, um contador, ele, por si só, ele consegue exercer a função dele. Você, por exemplo, no seu programa, você vai poder ter 90 anos, se você estiver bem fisicamente, você vai estar aí trabalhando. Eu não vou precisar sair correndo para arrumar um emprego para você, né? Pessoas que trabalham em lojas, pessoas que vendem aparelhos específicos, existem uma infinidade de funções e atividades que são adequadas aos mais idosos. Então, aí a gente começa a entender que, além de ter uma possibilidade para aqueles que estão mais velhos de entrar numa nova carreira ou de exercer algo produtivo até que a longevidade o alcance, como também ajudar a prepará-los para o futuro. O que eu vou fazer no futuro? Eu trabalho num banco, por exemplo. Vamos imaginar. Pelo que eu vi nessa estatística, quem trabalha em organizações públicas ou nesse tipo de instituição, mais de 60 anos você já não tem mais ninguém. Aí eu te pergunto, por quê? Porque o cara não serve mais para a empresa? Porque a empresa achou que ele não serve mais? Ou porque, por um outro motivo qualquer, ele não está mais lá? Então, esse cara que foi um diretor, um presidente, um cara super especial no trabalho dele, chega aos 60 anos, acabou a carreira. Acabou. Sim. E aí ele fala, o que eu vou fazer? E aí ele vai procurar emprego, ele pode ter sido o suprassumo do executivo. Talvez ele não ache justamente porque ele está lá com os cabelinhos brancos, as rugas, andando um pouquinho mais devagar, aquela coisa toda. Mas
E o conhecimento dele? E as habilidades que ele tem? E tudo que ele aprendeu? O que a gente faz? Joga fora? O cara pode ser um excelente coach, ele pode ser um excelente consultor, ele pode ser um cara extremamente produtivo. Você está falando do negócio, Thomas, desculpa te interromper aí, mas Não. isso aí é o seguinte, tudo que você está falando está perfeito. Agora, eu preciso estar motivado para isso, porque geralmente tem pessoas que chegam e não tem motivação. Sem motivação, pode fazer o que você bem entender, que é difícil você conseguir fazer com que alguém saia daquele marasmo pessoal. Qual é o tipo, como você associa, eu sei que você é psicanalista, então como é que você associa a psicanálise de mudar a cabeça do idoso, vamos dizer, vamos chamar de idoso? Você precisa preparar ele primeiro mentalmente, né? Olha, você ainda é capaz, você está trabalhando, sei lá qual é a técnica que você usa. Como é que você consegue motivar para depois, numa segunda etapa, você conseguir aplicar todas essas técnicas que você está falando? Eu acho essa pergunta bem interessante, Grego, até porque esse projeto da Escola do Idoso, que eu fui buscar lá nos meus cursos de gerontologia, etc., e lá na Organização Mundial de Saúde, ele me deu o norte do que eu preciso para ter qualidade de vida. Eu preciso fazer exercício físico, preciso isso. Agora, com certeza, como é que eu faço essa pessoa sair de manhã e fazer um exercício físico? Por isso que nesse meu projeto eu incluí as reuniões de grupo, e aí falando em psicanálise, que eu utilizo a teoria de grupos da psicanálise, que é exatamente onde a gente consegue colocar pessoas numa roda, muitas vezes pessoas de gerações diferentes, e onde a gente pode conversar sobre esses temas e começar preparar a cabeça de todas essas pessoas. Então, a motivação, ela vai vir daí. Ela não vai vir de uma terapia que eu vou levar o cara para o consultório e vou ficar lá 3 anos conversando com ele para ver se depois ele sai com vontade de fazer alguma coisa. Não vai. Não vai. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, eu só parei de fumar o dia que eu acreditei que eu não devia fumar. Enquanto me falavam, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Então, quando eu criei o meu projeto, eu criei incluindo a teoria psicanalítica em grupo, onde, através de Bion, Freud e outros psicanalistas, a gente tem uma teoria extremamente rica. Mas o Thomas já é uma conquista. Como é que você conseguiu formar os grupos? Isso é importante. Alguém pode estar ouvindo e falar assim, não quero nem saber de grupo. É uma chatice eu chegar a reunir, ficar falando de mim, ouvir os outros. Como é que você conseguiu reunir esse primeiro passo? Como é que você conseguiu formar os grupos? Aí já é um grande passo você formar o grupo. A pessoa está indo lá porque está se permitindo. Ninguém levou ela forçada e nem amarrada. Então já houve um passo, ela chegou a esse grupo. E a partir daí ela viu que não é nada dessa chatice que a gente ouve falar e tal. Ela sentiu pessoas com as mesmas dificuldades, com os mesmos anseios, com as mesmas restrições, sei lá o quê. Então, como é que você conseguiu, qual é o caminho para reunir? O que você vai falar pode servir para outros grupos que queiram formar outras coisas de outras terapias. Como é que você conseguiu formar esse grupo? Que artifício você usou? Onde você foi buscar essa motivação dessas pessoas? Então, como eu te falei, né, nós começamos com o grupo do Angústias da Maturidade. Então, eram pessoas que eu conhecia, eram pessoas que a gente ia trocando ideias, eram pessoas que tinham interesse em discutir esse tema, e é claro, eu nunca falei para eles, olha, vamos fazer uma reunião porque nós vamos fazer psicanálise em grupo, porque a ideia não é essa. Se eu falar vamos fazer psicanálise em grupo, a metade já não vai. Não vai mesmo. Não adianta. Não adianta, né? A metade já não vai. Mas quando você fala, vamos discutir sobre angústias da maturidade, vamos discutir sobre determinado tema, venha escutar um pouquinho sobre alimentação, sobre exercício físico, vamos nos encontrar que vai ser bom para o nosso relacionamento social. Nesses grupos, por exemplo, eu levei um amigo meu que ele é um pintor, né? Pintor de quadros, assim, de marca maior, ele levou os trabalhos dele, aí ele pôde fazer um depoimento sobre
como ele trabalhava, como ele desenvolvia os trabalhos dele. Ou seja, a gente foi fazendo uma troca, e quando a gente coloca todas essas pessoas dentro de uma sala, e depois eu começo a lançar algumas questões, ou muitas vezes eu nem lanço questões, porque a teoria de grupo ela fala que eu não preciso falar. O inconsciente de todos vai fazer com que alguém ponha um assunto para o alto, que algo emerja. Você pode, por analogia, você imagina aquele jantar em família ou aquele almoço família em domingo, está todo mundo lá reunido, de repente um dos filhos levanta a mão e fala sobre um assunto que ninguém queria conversar a respeito. Você já deve ter vivido isso, provavelmente, e quem não viveu. E o que acontece? Em 5 minutos tem uma briga instalada. Com certeza. Né? Um desentendimento enorme, Porque foi esse cara que jogou, eu não vou falar um palavrão, porque nós estamos aqui no programa, mas jogou aquele negócio para o alto e vire-se quem quiser. Então, quando a gente está em grupo, e eu já participei de cursos fora do Brasil, inclusive, que tinha mais de 100 pessoas, e um fez um movimento que parecia um movimento de racismo lá dentro, você não sabe o que virou aquilo. Imagino. Só que quando você tem alguém coordenando esse grupo, que conhece essas técnicas, a gente pode fazer com que esse movimento vá a nosso favor. Então, eu tinha os grupos da Angústia da Maturidade da Pracinha dos Cachorros, depois eu fui convidando o pessoal que estava dentro desse grupo. Isso, que legal, isso que eu queria saber. Depois eu fui convidado, por exemplo, na Hebraica, para fazer uma palestra para os idosos, depois eu fui convidado em outra associação, ou seja, o tema é sempre trabalhar o idoso. E aí eu aproveito esse tema para entrelaçar com essas outras técnicas. E não sair da técnica para falar sobre o tema, entendeu? Porque senão as pessoas não veem mesmo. Você tem, eu só quero que você coloque agora na ordem isso aqui. Você tem o Clube do Idoso, como você disse. Você Escola tem do o Idoso. grupo, o grupo da Angústias da Maturidade, mas você tem Escola do Idoso, né? Escola do Idoso. E que mais? Você tem mais um projeto aí? Então, a gente começou com Angústias da Maturidade, mas eles vão se confundindo, né? Vão se juntando. Tá, Aí... como é que entrelaça um com o outro, vamos dizer? Tem uma sequência, tem uma... Como é que eu posso chamar? Não sei definir isso aqui. É uma sequência lógica que vai tudo no seu devido papel. Alguém começa do começo e depois já desenvolve, vai tudo estudado psicanaliticamente. Não sei se isso é psicanálise, Thomas? na verdade, eu acho que eu uso técnicas da psicanálise, mas não necessariamente é a psicanálise pura, né? Sim. Todo esse trabalho de trabalhar com grupos e desenvolver essas coisas, eu percebi de forma muito forte quando eu trabalhei com crianças numa escola pública da prefeitura. E eu tinha crianças, 10, 15 crianças que eu coloquei em grupo, né? Inclusive, naquela época, eu decidi que ia trabalhar em grupo e não individualmente, porque tinha muita gente, e eu falei assim, individualmente, uma vez por semana, não vou dar conta. Então, eu coloquei em grupo. E aí a gente começava a perceber que tinha crianças, desde os mais arredios, até aqueles mais participativos, os mais tímidos, os mais agressivos, e a gente colocava todas essas crianças em volta de atividades, né? Então, tinha lá massinha, tinha para desenhar, tinha para isso, tinha para aquilo, e no fim a gente parava e conversava um pouco sobre tudo aquilo. E aí eu comecei a perceber como as crianças foram se transformando. Então, uma determinada criança que era extremamente agressiva com todo mundo, quando percebeu que uma outra criança tinha uma habilidade enorme em mexer com massinha, e fazer aviãozinho, fazer carrinho de Fórmula 1 com massinha, um monte de coisa, esse que era agressivo foi lá e se juntou ao outro. E eles formaram uma parceria. E aquele agressivo começou a se tornar um cara mais calmo.
E o outro, que tinha toda essa habilidade, mas era extremamente tímido, começou a se colocar, porque o ego dele ficou um pouco mais inflado. Ele conseguiu se ver como um sujeito de si, alguém que tinha limitações, sim, mas também tinha habilidades, tinha um monte de coisas boas para oferecer. E aí me surgiu essa ideia de trabalhar tudo isso. Inclusive, fiz uma apresentação num congresso sobre isso, né, num congresso lacaniano, explicando toda essa metodologia, e foi um processo que eu fui validando à medida que eu fui desenvolvendo. Agora, se você me perguntar o que começa antes e o que vai no final, eu vou te dizer, Grego, acho que não existe. Mas Acho tá, que agora... estamos todos juntos e misturados. Muito legal, muito legal. Agora, é bacana isso aí. Isso aí eu nunca tinha ouvido falar. Eu acho que ninguém também aqui. A gente está tão ocupado com certas coisas aí, assistindo isso e aquilo, e a gente não sabe que tem trabalhos maravilhosos por trás aí que são importantíssimos. Às vezes a solução do seu problema está num programa que nem esse. Não vamos chamar de problema, mas de repente um idoso assiste aqui e fala: pô, ele tem um caminho, tem uma alternativa para a minha, como é que se diz? Essa inatividade, essas coisas todas. Agora, uma pergunta que não quer calar para mim, assim, todo idoso, a maioria dos idosos, né, ele começa a ficar chato. Isso eu não sei como é que você explica a chatice do idoso. Ele fica seletivo, ele fica chato, ele fica irritadiço, ele fica um monte de coisas. Então, a família percebe isso aqui, os amigos percebem, e ele começa a ficar lá vem o fulano, lá vem o... Então, todo mundo já vai com o pé atrás, vamos chamar assim. Então, esse é um tipo, como é que você... Porque isso a maioria é assim, Isso não pode ser negado. Como é que você rompe essa coisa? Como é que você acabou de dar o exemplo da criança? Aproximou uma criança da massinha com a outra que não tinha criatividade, começou. Então houve uma técnica aí. Que técnica você usa para acabar com ou diminuir a chatice do idoso, essas coisas, as frustrações da vida que ele traz, uma série de coisas? Pô, tem uma bagagem do caramba. Alguém que chega lá na frente tem uma bagagem que você precisa saber. Você vai lidar um grupo, você precisa saber a bagagem que cada um está trazendo para esse grupo, né? Como é que é esse procedimento, Thomas? Olha, Grego, uma das formas da gente utilizar o trabalho em grupos, né, para mexer com essas questões das gerações, né, e como as gerações se veem, você vê, de novo nós estamos falando em cultura, né? Às vezes eu nem te conheço, já estou falando, pronto, lá vem aquele velho, já vai dar uma ideia que não vai servir. Mas é real, é verdade. Então, mas é real também a partir do momento que nós temos uma cultura que antes de eu te conhecer, eu já estou criando um estereótipo, já estou criando uma coisa de te deixar à margem. Quando a gente fala em etarismo, a gente está falando em 3 vértices importantes, que é o que eu sinto, o que eu penso e o que eu ajo, e como eu ajo em relação ao idoso. E quando eu falo em relação ao idoso, não é em relação ao idoso, mas às vezes em relação a mim mesmo. Como é que eu me olho no espelho e me sinto um velho, eu me sinto incapaz, eu me sinto um monte de coisa. O que eu penso de mim, o que eu penso dos outros. Agora, tem uma técnica de grupos que a gente gosta de utilizar também, que é trabalhar a integração das gerações. Então, por exemplo, eu posso colocar, e já fiz isso nas reuniões do Angústias da Maturidade, eu já fiz misturando pessoas mais idosas e pessoas mais novas, onde esses assuntos e essas competências e habilidades surgem na intergeracionalidade. Por quê? Você está falando que o velho é olhado dessa maneira. Por exemplo, né? Como você olha quando chega um moleque de 13, 14 anos, com aquele jeitão todo que a gente sabe do adolescente,
a gente também tem as nossas ressalvas. Sim. A gente já olha e fala, pô, será que o pai dele não educa direito? Será É que esse verdade. moleque não sabe É ser isso. isso? Por que ele não me respeita? Por que não sei o quê? Então, essa coisa das gerações não é só no idoso, é nos mais novos também. A gente é colocado em caixas. Por isso que é muito importante essa questão intergeracional. Conseguir ter mais pessoas trabalhando nesse processo e não necessariamente só o idoso. Se eu trabalhar só com o idoso, o mais jovem vai continuar vendo ele como um cara chato, sem Com conhecimento, certeza, sem com nada para certeza. me oferecer. Agora, a partir do momento que eu colocar, por exemplo, você para, sei lá, jogar xadrez com um moleque de 15 anos, talvez no final do jogo ele fale assim: caramba, você joga bem, hein? Não dá para você me ensinar isso ou me ensinar aquilo? E aí começa a ter uma integração. E aí o olhar, a cultura começa a mudar. Toda essa questão tem muito a ver com a cultura. Oferecer ferramentas, oferecer estratégias é fácil, mas se a gente não mudar a cabeça das pessoas, não adianta você criar lei para proteger um grupo qualquer e você não ajudar a ressignificar seus valores. Porque ninguém vai respeitar. E se respeitar, vai respeitar porque tem uma lei que está te obrigando. Mas tira essa lei que você vai ver como as pessoas voltam ao ser o que elas são. Então, essa questão intergeracional, eu acredito que seja o caminho. Por isso que quando você faz um grupo de, sei lá, pessoas com doenças cardíacas, depois eu faço um grupo de pessoas com diabetes, depois eu faço um outro grupo de pessoas com qualquer outra doença. Chega um momento que eu junto todo mundo e faço um grupo das diversas doenças. Já não é mais só o do coração, só o do fígado, etc, etc. Não, mas como todos eles se veem frente a uma doença, seja ela qual for. No caso do idoso e dos mais novos, se a gente não fizer esse trabalho, por exemplo, eu tenho agora um objetivo de desenvolver uma cartilha para as escolas. Uma cartilha que a criança possa ler e tenha a figura do avô, da avó, de uma Boa. pessoa mais velha interagindo. Para quê? Para que ele possa crescer olhando o idoso dessa maneira. Eu te falei ontem de um filme, de uma série, né, que eu comecei a ver ontem, e uma cena muito interessante é que uma menina de, sei lá, 18 anos de idade, ela quer conquistar um maestro e ela pede para a avó ajudar ela a melhorar o tocar ao piano e ajudar a compor uma letra para que ela possa sensibilizar o maestro do trabalho que ela está fazendo. Quem que ela foi recorrer? A avó. Uma experiência, exatamente. Entendeu? Então, assim, nós precisamos fazer com que as empresas, as pessoas comecem a dar um olhar para essa experiência, dar um olhar para esse conhecimento. Só para fechar esse tema aqui, mas, por exemplo, nas empresas, a gente não vê um trabalho voltado para isso. Não, não Eu não tem. vejo. Olha, vamos melhorar a produtividade dos grupos etários, vamos dar condições para o cara de mais de 60 anos trabalhar de uma maneira e o outro talvez de uma outra forma. Não existe isso. Não E aí, o existe. que essas empresas vão fazer? Porque hoje nós já estamos com mais de 1 bilhão de pessoas no mundo com mais de 60 anos. Daqui 2, 3 décadas, nós vamos ter 2,5 bilhões ou 3 bilhões de pessoas. O que nós vamos fazer com isso? O que nós vamos fazer com essas pessoas se elas não vão ter oportunidade, se elas não vão ter emprego e se elas vão ser colocadas de lado? Então... E você viu que alguns países aí tiveram a ousadia, né? Alguns países não, governantes, a ousadia de dizer que os velhos são ônus, custam caro para o Estado, que deveriam ser extintos, alguma coisa assim. Então, a questão cultural que você falou é muito enraizada, muito difícil, assim. Como é que uma pessoa vai se sentir
É questão de atendimento, como você falou. Eu vou num lugar ali, atendimento. Lá vem o idoso que ele adora hospital, ele adora pronto-socorro. Não, poxa, ele não adora, ele não está lá porque quer. Você pode ter certeza que ele não está lá por ele. Podia estar na casa dele, numa boa. Se ele está lá, ele está sentindo alguma coisa. Até o próprio, eu não sei e nem quero saber, índice de suicídios de idosos, mas deve ser alguma coisa bem relevante, acredito eu. Que a solidão, o abandono, né? Enquanto a filosofia é bonita, mas a gente sabe que a realidade é outra. Agora, você assistiu aquele filme O Estagiário? Sim, sim. Então, no Estagiário, o idoso está lá trabalhando como estagiário, só que ele já foi um executivo de empresa, e ele está lá trabalhando estagiário. E ele chega todo bonitinho de terno, gravata, com a pasta dele. Depois de algum tempo dessa intergeracionalidade, o que acontece? Ele começa a ficar bem visto pela dona da empresa, os mais novos começam a perguntar para ele que ele pode fazer para conquistar uma pessoa que ele está querendo conquistar dentro da empresa. Sim. Ou seja, ele começa a mostrar uma experiência que é extremamente importante. Extremamente importante. Se você colocar hoje diversas pessoas numa roda para discutir um tema, qualquer que seja, né, como vamos chegar em Marte no ano de 2050, 2080, não importa. Com certeza, cada uma das faixas etárias vai ter uma sugestão, mas mais certamente ainda os idosos vão ter vivido uma experiência. O que nós já vivemos? Nós somos idosos. O que nós já vivemos? Videocassete, gravadorzinho de rolo que você ficava com o lápis girando para a fita não sair, e um monte de coisas desse tipo. Essas pessoas de hoje, os mais novos, nem sabem que isso existe. Não. E pode ser que hoje em dia a gente comece a resgatar coisas desse tempo para usar. Talvez tenha até tecnologia que não esteja na tecnologia digital que a gente possa utilizar. Então, quando você passa a escutar a experiência, o conhecimento e a habilidade de outras pessoas, você começa a permitir uma mudança no rumo vamos dizer assim, da sustentabilidade etária. É um termo que eu gosto de usar também, né? Sustentabilidade etária. É muito bom a gente falar de CO2, de que o mar vai subir mais não sei quanto. Claro, a gente tem que se preocupar com tudo isso. Mas e a sustentabilidade etária? O que nós vamos fazer com tantos bilhões de pessoas? Vamos, como você falou, vamos gastar fortunas e com médicos e com remédios para depressão e com cemitérios e com um monte de coisa, ou vamos achar atividades produtivas? Aí é que está. É isso que é. Esse é o caminho. Vamos dar Então, hoje, olhando aquele banco de dados que eu estava falando, que eu falei do dentista, do médico, etc., profissões que estão em si, mas, por exemplo, a gente vê pessoas que trabalham, muitos idosos que trabalham em lojas específicas, lojas de máquinas especiais que o idoso pode conhecer aquele tipo de máquina e tem uma loja. Perfeito. Agências de viagem, trabalhar como um corretor de imóveis, são funções, ter uma confeitaria, cozinhar, tem um monte de oportunidades que a gente não olha. Por quê? Porque aí vem de novo o idoso, você imagina o idoso que era um executivo de um banco e, de repente, agora ele resolve que ele vai abrir uma loja de coisas de costura. Eu estou falando coisas de costura porque foi um indicador que me chamou a atenção. É uma loja que tem muito idoso trabalhando nessa loja. Não sei se é porque tem muita idosa que usa isso ou porque é uma coisa que tem a ver mesmo. Mas como você vai falar para esse executivo, olha, sai do banco, você está ganhando seu bônus, ganhando isso, vai montar uma loja de armarinho. Não é todo mundo que tem essa cabeça. Não. Agora, se nós prepararmos essas pessoas através dessa metodologia que a gente está falando e outras, a gente consegue fazer com que eles aceitem essa mudança.
que isso faça parte do contexto. Ótimo, eu era executivo, vou ter minha aposentadoria, vou estar ganhando X, agora eu vou ter um delta X para que eu possa ser produtivo. Se eu for produtivo, eu tenho relacionamento social, eu tenho melhor condição física, eu tenho melhor condição mental. Acabou a solidão. Acabou a solidão, eu sou aceito, eu sou visto como alguém importante, ou seja, tem todo um cenário que se constrói para o idoso, onde ele vai poder viver durante muitos e muitos anos com qualidade de vida. É isso que eu estou tentando construir, né? É isso que eu venho falando aqui aos 4 ventos, e se precisar aos 8 ventos, 16, mas para a gente começar a sensibilizar, né? Você falou que já está cerca de 7, 8 anos nessa tarefa, assim, né? Você se sente, como é que se diz? Você vê o resultado do seu trabalho? Você está satisfeito com o que já conquistou? Ou seja, você vê que o que você está fazendo é factível se fizer num volume maior, outras pessoas se entusiasmarem com a mesma questão. Uma andorinha não faz verão, não adianta você ter grupos aí, o Thomas Perlac cuida de idosos, a escola do idoso, a angústia da maturidade, mas ele é limitado só para aquele grupo. Então, como você tem conseguido, quando você falou, provavelmente esses idosos que passaram por palestras suas, cursos, rodas de conversa, tudo, certamente reverberaram em outras pessoas e atraíram outras pessoas e esse círculo vai se tornando amplo. Então, como é que você tem visto? Como é que você tem visto com satisfação? É claro, vou perguntar para você vai dizer que sim, não vai dizer nunca que não, né? Mas como você sente? Eu vejo que você é um profissional entusiasmado, palavra grega, né? Onde você vai buscar esse entusiasmo, vamos dizer? Você é um idoso como eu também. Você tem que dar o exemplo. Como é que um profissional idoso assim não vai dar o exemplo, né? Vamos dizer. Como é que você consegue passar esse entusiasmo para as pessoas que vêm pedir a sua ajuda, o seu acompanhamento? Voltando assim no começo das suas perguntas aí, né? Essa coisa de perceber que o projeto está evoluindo, está dando certo, ele está dividido em 2 etapas. A percepção de que é um projeto viável e é um projeto que dá resultado e que pode realmente mudar muita coisa em empresas, em instituições, etc., eu não tenho dúvida nenhuma. Eu já tenho uma massa crítica vamos dizer assim, de palestras, de trocas, que já deu para eu perceber que realmente as pessoas saem da palestra muito satisfeitas. Sim. E falam sobre elas depois. Agora, a questão vamos dizer assim, do se manter vivo, vamos dizer assim, se manter vivo dentro do contexto. Então, assim, todo mundo gosta, acha bonito, mas eu não sei se todo mundo continua praticando. Entendeu? Então, talvez a gente tenha que ficar estimulando. Então, por exemplo, esse projeto da Escola do Idoso, se for feito um dia dentro de uma empresa, algumas ferramentas e metodologias vão estar sendo implementadas, mas talvez a gente tenha que ter uma palestra a cada 15 dias para estimular essa troca, estimular a discussão e trazer com mais assuntos pertinentes. Hoje falando sobre o coração, amanhã falando sobre isso, depois sobre aquilo. Então, essa liga entre eu acho bonito, mas estou realmente praticando, é que nem academia. Está cheio de gente que se inscreve na academia, mas não pisa na academia. Exatamente. Paga, mas não aparece lá. Então assim, esse é um trabalho. E para a gente conseguir mudar isso, só sensibilizando, né? Só mostrando para as pessoas o quanto é importante. Por que as pessoas hoje vão no Ibirapuera para andar, para correr, para andar de bicicleta? Eu ia perguntar isso para você. Você tem atividade externa com seus grupos, tipo essas coisas, de você promover uma caminhada,
vamos fazer exercício físico, que seja, levar algum profissional de educação física, se for o caso, assim, né? Você tem feito atividade também com eles? Isso aí faz parte da tua escola? Faz parte, mas não tenho feito, não, até porque aí eu dependo de outros profissionais, né? Então, Exato, aí exato. eu tenho que levar um educador físico, porque é muita responsabilidade. Por exemplo, eu ir para o Ibirapuera, Não tenha dúvida, com claro. várias pessoas de uma certa idade, a gente tem um certo receio também. Então, Por preciso de isso que um profissional é bom, acompanhado de um profissional. suporte técnico, né? Então, eu não tenho, mas eu tenho muito... eu tenho isso como uma meta, né? Tenho isso como uma meta, Seria como eu já cheguei bastante motivacional, digamos assim, né, Thomas? como já pensei no passado, né, em ter grupos de ir para a Europa, por exemplo, né? Eu tenho um amigo que está fazendo esse tipo de coisa, onde a gente teria reuniões sobre os temas, né? Então, você está indo para um determinado país, chega à noite, uma horinha de conversa, Claro, no dia claro. seguinte, sabe, juntar uma coisa com a outra. Mas, assim, é como você falou, uma andorinha não faz verão. E eu, nesse projeto, hoje, eu estou sozinho, né? Agora eu vou começar a buscar gente para investir, gente para patrocinar, buscar palestras, mesmo que gratuitas, não tem problema, mas de alguma maneira eu preciso ter recursos para fazer com que esse processo cresça. Fazer uma cartilha para escolas não é uma coisa de graça, vai ter que ter um custo. E outras coisas por aí, né? Então, assim, eu tenho essa preocupação em fazer essas coisas, mas só queria voltar só um pontinho. Quando eu falei de andar no Ibirapuera, se você lembrar, 10 anos atrás, as pessoas não tinham todo esse hábito. Não era tão... Né, não tinha 10, talvez mais tempo, mas assim, correr no Ibirapuera era uma cultura. Quando eu fui correr, eu não via muita gente correndo, né? E a gente tinha inúmeras teorias e a coisa foi evoluindo. Hoje é um festival de gente correndo, gente fazendo esporte, gente acreditando que aquilo é um bem para a longevidade, né? Então, assim, eu tenho muitas vertentes a serem trabalhadas, e a ideia é começar a trabalhar uma a uma mesmo. Mas o bacana do seu trabalho, a diferença do seu trabalho, é que você tem um acompanhamento, você tem um roteiro, isso aqui. É que nem você falou, eu posso sair aqui em Florianópolis, onde eu estou, e sair correndo na beira-mar. Mas e aí? Eu estou preparado para correr na beira-mar? Eu fiz um exame cardiológico prévio, de condição, isso aqui, não sei, de repente, 10 passos eu caio duro, lá, vamos chamar assim. Então, todo acompanhamento eu acho que é importante. E eu acho que o seu trabalho, se ele está de pé todos esses anos, é porque é um bom trabalho. E todos esses fatores que você acabou de dizer, eu acho que são questão de tempo. É claro que você não tem equipe, né? Eu sei que você trabalha sozinho, né? Que nem aqui, eu estou aqui, eu sou diretor-presidente, produtor, essas coisas todas, entrevistador, né? Então, mantenedor. Então, é assim, mas nós temos um ideal, isso é bacana. Por que eu faço isso? Para ganhar dinheiro? Não, não ganho dinheiro nenhum. Mas eu tenho prazer de levar boa informação, alguém assistir a gente aqui e falar, pô, caramba, tem solução para mim. Vou entrar em contato, ele mora em São Paulo, eu moro aqui em Florianópolis, mas ele pode me orientar, não tem problema, essas coisas. Então, é isso, criar essa motivação. Motivação, porque você falou, para ver a interatividade entre o jovem e o velho, precisa romper essa barreira. E precisa romper essa barreira de que o cara é sisudo ou não, mas o cara é sisudo de verdade. Como que eu vou deixar de fazer ele ser sisudo? Claro, dando um ambiente agradável para ele, não contrariando coisas que ele não gosta. Então, não é tão difícil assim, vamos dizer. É questão psicológica, da psicanalítica, né? Então, as formas são bastantes. Agora, como fazer isso? Entendo, mas eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. Alguém vai, Agora, alguém vai comprar a sua ideia, com toda certeza. agora eu, particularmente, já me preocupo com a qualidade de vida, né? Eu faço Sim, esporte, eu procuro viajar, etc, etc. isso eu Então, acompanho, eu sei que é eu verdade. procuro me alimentar bem. Então, tem uma série de coisas que eu já me preocupo,
né? Porque quando eu estava chegando aos 60 anos, 10 anos atrás, eu pensava o seguinte: puxa, meu pai morreu com 60 anos. Foi, exatamente. Então, O meu pai com 62, jovens aí, por favor. então, minha mãe, 63. E aí, todos do coração. Então, eu comecei a me preocupar como me prevenir. E aí eu comecei a correr, parei de fumar, etc, etc. E fui atrás dessa qualidade de vida, atrás desse novo tempo. Agora, tem outras duas coisas que são importantes. Primeiro, eu não tenho dúvida nenhuma que tudo isso que eu estou fazendo por mim. Não tenho dúvida, eu sou psicanalista, eu não sou ingênuo, eu não estou fazendo pela humanidade, eu estou procurando ter qualidade de vida, viver muito e ajudar a humanidade. Claro. Agora, que no cerne da questão é uma questão minha que surgiu, uma questão psíquica, para isso, com certeza. Porque eu não queria morrer aos 60 anos como meu pai morreu. Então, eu queria prolongar mais. Vou fazer 70 essa semana, então eu já passei 10. Né? Então, essa questão é uma questão muito importante. E uma outra que vem me passando pela cabeça, e que eu acho legal falar aqui, porque eu gostaria também que muitas pessoas de uma certa idade pensassem a respeito. Eu vinha pensando, qual é o legado que eu vou deixar? É isso aí. O que eu vou deixar? Né? O que as pessoas vão lembrar, vão poder se lembrar? O que eu posso fazer para ajudar? Né? Porque, assim, você quer deixar um apartamento para os filhos, você quer deixar isso, mas isso daí a gente sabe que não é o que importa. Não. Agora, você quer deixar um exemplo, você quer deixar uma ideia, você quer deixar algo que comece a ser construído e depois possa continuar a ser construído, como uma árvore genealógica, né, que você vai construindo e está todo mundo lá dentro. Isso. Então, eu vinha muito pensando nisso também. E aí, num determinado momento, falei, esse é o meu ponto. É nisso que eu vou trabalhar. A questão da motivação, né? Você foi buscar uma motivação. Essa é a sua motivação. E foi bom você ter falado. Hoje, o que aconteceu depois dos 60? Você tem filho médico, que eu estou sabendo, né? Filho médico, bem formado, mais netos, tudo isso aqui é uma alegria, pô. Então, se você não tivesse se cuidado, pode ser que você não teria usufruído nada disso. Então, é gostoso, né? Você saber que você está aí firme, dando exemplo e usufruindo de uma coisa que você investiu em você mesmo, né? Isso é bacana. E é o que você falou, o que a gente vai deixar é exatamente o exemplo, né? Porque nome de rua Thomas Perlac, ou uma plaquinha na hebraica, isso aí não vale nada. Isso aí não vale nada. E daí? E vale o que... Desculpa. É você ser lembrado por aquilo que você deu para a sociedade, né? O exemplo. Eu te conheço, nossa, há mais de 30 anos. Eu sei as diversas funções que você exerceu na vida, profissionais inclusive. Pô, é louvável você. Você está em áreas que jamais você imaginou, acredito eu, que jamais imaginou que você tivesse na área. Você vem de campos totalmente diferentes. Então, você é um exemplo, não sei se você fala isso nas palestras, mas você é um exemplo de que o homem pode buscar a sua mudança em qualquer idade. Você foi buscar coisas. Eu conheço, não estou aqui para contar a sua história, mas eu sei da sua história, então é bacana. Você sabe, e não é 30 anos, já vai ser quase 50, só para... Então, eu dei 30 aí porque... exatamente, 30, bem mais do que isso, tem razão, nossa senhora. Meu filho tem 45. Eu não quis mostrar que a gente tem 70 anos, pô. Nós estamos falando aqui... Não, mas eu acho que essa coisa que você, como você falou, né? Você não está aqui para me elogiar, mas eu também não estou para te elogiar, mas isso que você faz também, essa discussão, esses temas, o que você promove de interação, isso é extremamente rico. Sem isso dúvida. É extremamente rico. Eu acho que isso é que faz com que a sociedade, as pessoas possam se tornar vivas, né?
vivas, né? Vivas, aquele sangue vermelho, né? Está curtindo tudo isso, está vibrando, aprendendo uma coisa nova, aprendendo outra coisa nova, está sempre evoluindo. É isso que a gente tem que passar para os mais velhos. E não deixar com que eles fiquem com aquele sentimento que não tenho mais nada para fazer nessa vida. Como assim? É isso, tem sim. Temos muito para fazer. Você vai para a Grécia agora, eu, se tudo correr bem, em junho, vou para fazer outra vez o caminho de Santiago de Compostela. Então, E isso vamos aí. embora. Vamos embora, vamos embora. Né? Então, isso. E sabendo que a gente dedicou 1 hora de conversa para o bem do próximo, para levar informação, para levar coisa boa, né? Que é coisa que a gente próprio usufrui. A gente pode estar sendo o gatilho de motivação de algumas pessoas aí. Vou procurar saber, vou procurar me inteirar. Eu vou colocar aqui no final do programa, desculpa, eu estou em final de resfriado, os links todos para que as pessoas possam acessar. Está lá o seu contato, vai estar o seu contato lá, e entrem lá, leiam, que tem as páginas, os sites estão bem claros, a proposta está bem clara. Se você sentir reverberação, contate o Thomas, converse com ele, peça uma orientação. Se você mora em São Paulo, marque uma visita, conversa. E se você mora em outro lugar, também do mesmo prazer, ele vai ter de te atender. Thomas, você tem alguma consideração para passar aí, coisa que a gente deixou de falar, que seria importante? Não, acho que o que a gente pode falar é que essa escola de idoso também tem uma proposta de ser online também, então... Opa, muito bom isso. Não necessariamente a gente precisa estar todos presencial na mesma cidade. Olha que bom, bem lembrado, bem lembrado. Eu acho que, se alguém quiser palestra nesse sentido, a gente pode tentar promover, se for em empresa, se for, a gente, mesmo online, a gente faz, quer dizer, eu quero, não estou nem falando em custos, né? Estou falando em disseminar informação, né? Essa que é a minha ideia, eu preciso disseminar informação e começar a passar esse vírus. Claro, né? Esse é vírus dos bons aí. Exatamente. Não precisa nem usar máscara, né? Não, esse não. Mas, assim, e qualquer dúvida, tem e-mail, tem contato, tá aí, me mandem, vou procurar todo dia estou tentando colocar no LinkedIn, em outros lugares, algum texto que eu estou escrevendo, e vamos indo, o que precisar, eu estou à disposição. Parabéns pelo seu trabalho. Sabe que além de amigos de muitos anos aí, décadas, eu admiro o seu trabalho, admiro a sua idoneidade, a sua persistência. Então, isso é bacana. O cara que pode dormir tranquilo porque sabe que o dia dele não foi inútil, né? Produziu, fez alguma coisa. E agora, me veio na cabeça aqui, intuitivamente, eu não sei, talvez até você já faça, você já fez algum grupo motivacional para idoso? Já pensou em alguma terapia motivacional para idoso? Na verdade, o Angústias ele tem um pouco, mas a gente pode criar. Olha só, pensa a respeito aí. Ó. Minhas intuições são boas, hein? Olha aí. Motivação para idoso. Não é ficar dançando, não, batendo palminha. Motivação para idoso. Como vai ser? Você é o psicanalista, tá aí. Thomas, obrigado, meu querido. Obrigado, Grego. Um abraço. Forte abraço e até a próxima. Aí. Até. Tchau, tchau. Que legal, né, gente? Conversar com ideias novas, gente preocupada com os outros, né? Puxa, isso é bacana, isso é servir, isso é viver para servir. Né? Tem tanta gente que tem o livre-arbítrio e escolhe fazer o que bem entende. Né? Tem pessoas que, além de escolher o que fazer bem entende, adoram servir o próximo. Sem ver, é aquilo que a gente falou aqui, né? Sem esperar aplausos, olha que cara sensacional, patati, patatá. Não, uma memória legal. O cara passou por aqui e deixou lembranças boas. Não quando está lá passando e sem passado, né? Sem passado. É isso aí, gente. Fraterno abraço, feliz sempre. Até a semana que vem. Tchau.